Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Blanche e hoje quem vai falar aqui não sou eu não, é o Neil Gaiman. Na verdade é porque há um tempo já eu fiz o curso do Neil Gaiman no Masterclass, o curso de escrita dele, né? Pra quem não sabe, o Neil Gaiman é um escritor britânico de fantasia principalmente. E aí tem uma parte nesse curso que ele fala 6 regras de como ser publicado. E eu achei interessante porque é algo que dá pra gente trazer para qualquer mercado, na verdade, qualquer mercado editorial de qualquer país, porque são dicas muito universais e muito importantes também. Então seguem aqui os 6 passos para ser um escritor publicado de acordo com o Neil Gaiman. O primeiro passo é escrever. É um passo meio óbvio, mas muita gente quer trocar a carroça pelos bois. É assim que fala, né? Muita gente pensa na publicação antes de sequer escrever alguma obra. E tudo bem, é uma preocupação válida, só que o primeiro passo para você publicar qualquer coisa é você escrever essa coisa que você vai publicar. Então, antes de você ficar se preocupando em qual editora você quer publicar, ou se você, sei lá, vai publicar de forma independente, os serviços editoriais que eu preciso contratar e não sei o quê. Antes de você ficar se preocupando com essas coisas, se preocupa em escrever o seu livro. E também se preocupa com o segundo passo, que é terminar o que você escreve. Você precisa ter um livro pronto antes de publicar ele. A não ser que você vá publicar no Wattpad, por exemplo, mas mesmo se você for publicar no Wattpad, que é uma plataforma onde você pode publicar capítulo por capítulo, é legal você terminar antes, porque vai que no último capítulo você descobre que tinha um furo lá no primeiro, e aí você já publicou o primeiro. Então esse tipo de coisa pode acontecer. E se você quiser publicar por editora, ou quiser publicar de forma independente, você vai precisar terminar aquilo antes de mandar para uma editora ou de tentar, sei lá, contratar serviço de revisão. Porque também acontece, eu sei que acontece porque as pessoas já me mandaram e-mail pedindo, que é assim, eu tô escrevendo um livro e eu quero que você revise ele, quero contratar um serviço de revisão, ou então quero contratar um serviço de leitura crítica pro meu livro, mas eu ainda tô no 3º capítulo e depois eu vou terminar ele. Gente, isso não existe. Você não pode contratar um serviço editorial para o seu livro antes de ele estar pronto, porque se você só tem 3 capítulos e, por exemplo, eu fizer uma leitura crítica dos 3 capítulos, não vão ser só esses 3 capítulos que vão compor o seu livro, você vai ter ainda vários outros capítulos. Então, do que adianta, sabe, você ter um parecer profissional sobre os primeiros capítulos e não sobre o livro todo? Ou você ter uma revisão dos primeiros capítulos e não do livro todo? Ou você mandar para uma editora: querida editora tal, eu tenho um livro aqui muito legal, só que eu ainda tô terminando ele, eu ainda tô na metade. O que a editora tem a ver com isso enquanto você ainda não terminou, sabe? Nenhuma editora vai querer contratar um livro que não tá pronto ainda. Só, sei lá, em raras ocasiões, em raras exceções. Mas assim, são exceções, sabe? Se você quer publicar principalmente o seu primeiro livro, você precisa terminar ele antes de procurar a publicação. E aí sim, depois que você terminar o seu livro, vem o 3º passo, que é você mandar o seu livro para alguém que possa publicar ele. Então, por exemplo, você escreveu um conto. Você procura alguém que possa publicar esse conto. Quem pode publicar um conto? Pode ser um concurso literário que esteja fazendo uma antologia. No caso de contos, também existem revistas literárias que publicam contos. Se você escreveu um livro, um romance, né, um livro longo, e você quer publicar, você manda para alguém que possa publicar. Eu quero mandar para uma editora, manda para a editora. Eu quero mandar para um agente literário. Um agente literário é alguém que pode publicar o seu livro. Ele vai ser o intermediário numa relação com uma editora. Então também é alguém que você pode mandar o seu livro depois de você terminar. Ou algum concurso literário também que publique romance, que você mande seu romance para lá e eles vão publicar o vencedor. Ou se você quiser publicar de forma independente, você vai mandar o seu livro para uma gráfica, porque a gráfica ela tem essas máquinas de impressão que você não tem como fazer, né, sem alguém que possa fazer isso, que tem essa máquina. Enfim, vocês entenderam, né? Alguém que possa publicar o seu livro, independentemente de se você quer publicar de forma tradicional por editora ou de forma independente. Se você, por exemplo, quiser publicar de forma independente na Amazon, um e-book, a Amazon é o tal alguém que pode publicar. Mas, de forma geral, essa é uma dica que tem mais a ver com o mercado tradicional mesmo. 4. Não fique reescrevendo para sempre, sabe? Se você escreveu aquilo
Eu sei que tem essa coisa de a gente querer reescrever e querer sempre aperfeiçoar, mas uma hora a gente vai ter que parar. Porque uma hora aquilo ali vai ter que estar pronto, vai ter que ter o ponto final definitivo. E existem casos em que você realmente não faz sentido você querer revisar mais. Por exemplo, você já mandou para uma editora e você está aguardando resposta. Você não vai editar o seu livro nesse meio tempo. E aí, se a editora sugerir modificações, que ela sempre vai sugerir, aí você vai editar o seu livro, mas é porque você tem essa recomendação editorial. Mas agora você, por si mesmo, ficar revisando seu livro pra sempre, sempre uma nova versão e tal, você nunca vai terminar aquilo, sabe? Você tem que largar, tem que ficar satisfeito com alguma versão. Senão aquilo ali nunca vai ser publicado, nunca vai pro mundo. O quinto passo é se você não conseguiu de primeira uma editora, um agente literário, um prêmio literário, você continua tentando, continua enviando seu livro. Porque, assim, é muito difícil você conseguir alguma coisa de primeira. Se você é um escritor de primeira viagem, né? Se você nunca publicou um livro, você vai mandar seu livro, você vai ser rejeitado por editoras, você não vai vencer prêmios literários, você vai ser rejeitado por agentes literários. Eu sei, eu já passei por tudo isso. Mas uma hora você vai ser aceito. Então você não pode desistir, sabe? Ficar achando que porque você recebeu um não, você é um lixo, ou você não sabe escrever. Gente, não tem nada a ver. Esses nãos que você recebe é só o jeito como o mercado funciona. E você tem que continuar acreditando em você, acreditando no seu livro e continuar enviando o seu livro. E principalmente ouvindo o feedback que você recebe para poder melhorar o seu livro ou melhorar os seus próximos livros. E o sexto passo, na verdade, é um passo concomitante com essa coisa de enviar. Enquanto você estiver enviando o seu livro, você já começa a escrever o seu próximo projeto, sem perder tempo, sabe? Enquanto, por exemplo, a editora vai responder daqui a 3 meses, que é o prazo que a editora deu para responder. Nesses 3 meses você vai ficar sentado sem fazer nada? Não, você vai pegar e vai começar a escrever um novo livro, ou começar a escrever um novo conto, começar a escrever o seu próximo projeto. Porque primeiro que não tem motivo para você não fazer isso, não tem motivo para você não escrever o seu próximo projeto. E uma coisa importante é que, por exemplo, o editor ele pode não gostar do livro que você enviou, porque, sei lá, não se encaixa com a linha editorial, mas aí ele gostou do jeito como você escreve e ele pede assim, você tem algum outro projeto para me apresentar? Se você não tiver esse outro projeto, é mais um não que você vai ter. Agora, se você tiver esse outro projeto para apresentar, aí você pode conseguir alguma coisa. Eu, inclusive, minha experiência própria é que foi assim que eu consegui entrar numa agência literária, né? Pra ser uma autora agenciada. Eu sou agenciada pela Increase. E como que eu consegui isso? Eu mandei um livro pra Increase. A Increase respondeu assim, olha, a gente gostou do jeito como você escreve, a gente achou que sua escrita tem potencial, mas a gente não achou que essa história aqui tá muito redonda, a gente achou que ela não tá muito adequada pro público-alvo, etc. Vários motivos levaram elas a rejeitarem esse livro, mas elas falaram o seguinte, você tem algum outro livro para apresentar pra gente? E aí eu tava começando a escrever um livro novo, mas eu já tinha toda a escaleta, porque eu sou uma pessoa que me planejo muito antes de escrever. Vocês sabem, se vocês acompanham esse canal, vocês sabem disso. Que eu faço resumo, assim, eu tinha feito um resumo cena por cena desse novo livro que eu tava escrevendo. Eu só tinha escrito mesmo os 2 primeiros capítulos, mas eu já tinha a história toda. E aí eu falei, olha, eu tenho esse projeto aqui. E aí elas gostaram e quiseram me agenciar. Então, assim, enquanto você estiver nesse processo de tentar uma publicação, vai escrevendo o seu próximo projeto, porque se o seu projeto que você está enviando não funcionar, você tem esse próximo que pode funcionar. Então, essas são as 6 regras para publicar um livro de acordo com o Neil Gaiman. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, que é o maior canal de escrita do Brasil. Aqui na descrição tem links para você conhecer os meus livros. E você pode me seguir no Instagram e no Twitter, @VlangeQuemD. E até a próxima!